Um aviso do Bitcoin para todos os investidores. Muita coisa está acontecendo com o Bitcoin. Uma investidora muito famosa, Carol Roth, diz que o Bitcoin pode valer algo perto de 258 mil dólares, podendo chegar até 1,5 milhão de dólares até 2030. Mas será que isso realmente acontecerá? Há muita empolgação com o Bitcoin, que terá uma grande alta futura. E essa semana o Bitcoin atingiu cerca de 35 mil dólares e está valorizado mais de 100% esse ano. Isso é por causa do ETF de Bitcoin que está prestes a ser aprovado. E também vou explicar a previsão de Carol Roth, suas hipóteses e suas projeções. Primeiro é que o Bitcoin pode atingir 600 milhões de dólares e até 1,5 milhões de dólares em 2030. Mas o mais importante é os ETFs que você deve observar. Mas antes de você querer colocar todo o seu dinheiro em Bitcoin e achar que vamos para a Lua, assista esse vídeo até o final com atenção. Parece que estamos chegando muito perto da aprovação de ETFs e de grandes fundos para se posicionar em Bitcoin, que provocará uma nova onda de adoção do Bitcoin. Imagina uma empresa como a Apple com 167 bilhões de dólares em dinheiro. Agora imagine se ela decidisse colocar 1 a 2% desse valor em Bitcoin. Em breve eles poderão fazer isso pelos ETFs. Há várias empresas de gestão de patrimônio que solicitaram seus ETFs de Bitcoin e foram rejeitadas pela SEC. E 8 a 10 empresas das maiores empresas do mundo, incluindo a BlackRock, solicitaram a permissão à SEC para investir nesses ETFs e criação de ETFs posicionados em Bitcoin. E essa semana o preço do Bitcoin tem enlouquecido com grande volatilidade, porque algo realmente aconteceu. Em outubro de 2021, uma empresa de gestão de patrimônio chamada Grayscale, ou escala de cinza, entrou com um pedido para converter o seu ETF em um ETF de Bitcoin. E é claro, a SEC barrou de primeira, mas a Grayscale os processou e eles ganharam. Os tribunais permitiram para a Grayscale converter o seu ETF num ETF de Bitcoin. E essa semana passada, a SEC poderia ter apelado na decisão do tribunal e contestado o caso, mas eles optaram por não fazê-lo. E a SEC, a comissão, está avaliando considerar que o Bitcoin seria chamado de produtos negociados em bolsa, que outrora o Bitcoin era chamado pela SEC de produtos vulneráveis a fraudes e a manipulações de mercado. Então o fato de a SEC não ter lutado no tribunal contra essa decisão significa que eles estão muito mais abertos até agora a aprovar esses ETFs, porque de fato, se passar pela SEC e esses ETFs forem criados e investidos por esses grandes fundos, gestoras e empresas, e com o posicionamento da BlackRock, que é a maior gestora de patrimônio do planeta, com uma gestão de patrimônio de 10 trilhões de dólares. Agora imagine essa gestora, como muitas outras empresas e fundos, criarem seus ETFs e investirem em ETFs de Bitcoin. O Bitcoin teria uma valorização gigantesca, porque o Bitcoin sobe quando o market cap sobe e ele sobe quando alguém compra Bitcoin. Segunda razão pela qual o Bitcoin está enlouquecendo é por causa do que aconteceu na segunda-feira, dia 23 de outubro. Foi quando o IBTC, que é o registro do ETF da BlackRock, apareceu misteriosamente no site da DTCC. E essas siglas significam que é uma empresa americana de serviços financeiros pós-negociação, Depositary Trust Claim Corporation, que fornece serviços financeiros de compensação e liquidação para o mercado financeiro. É claro, essa parte não é importante. Tudo o que você precisa saber é que todo ETF, quando for arquivado e aprovado, deve passar pelo site do DTCC. Então, quando o IBTC for listado em seu site, muita gente enlouqueceu comprando Bitcoin, acreditando no hype, tentando chegar até a Lua. E por isso subiu para 35 mil dólares. E no dia seguinte, na terça-feira, ele desapareceu misteriosamente do site e o valor do Bitcoin caiu. Aparentemente foi algum tipo de falha, porque naquele mesmo dia, na terça-feira, foi recolocado novamente
e o valor do Bitcoin subiu. Então, se qualquer um desses ETFs forem aprovados, isso dará à moeda Bitcoin acesso a trilhões de dólares e poderia potencialmente fluir para ele uma parte dos tesouros corporativos. Agora, Cathie Wood fez uma das maiores previsões sobre Bitcoin. Mas antes de eu falar a sua previsão, quem é Cathie Wood? Por que ela é tão famosa em Wall Street? Se você nunca ouviu falar de Cathie Wood, ela fez coisas incríveis ao longo dos anos. De 2014 a 2021, o dinheiro que ela administrava para seus clientes rendeu em média 39% ao ano, o que é mais de 3 vezes o retorno do mercado de ações durante o mesmo período, o que é quase 2 vezes o que o Warren Buffett fez render durante a sua jornada de investidor. E no pico em 2021, a sua empresa administrou 50 bilhões de dólares para seus investidores. Isso é claro porque o governo americano mandou um tsunami de dinheiro na época da pandemia. Todos os ativos de risco explodiram em valor e todos estavam ganhando dinheiro, especialmente as ações de tecnologia, mas a inflação disparou e todos os ativos de risco começaram a entrar em colapso. Infelizmente, o seu ETF terminou em queda de 23% em 2021 e 66% em 2022, mas em 2020 ela quase que dobra 2 vezes a sua rentabilidade. Isso é um pouco do histórico de Cathie Wood e por que ela é tão famosa em Wall Street. Agora eu vou explicar a sua previsão do Bitcoin. O seu cenário base é que cada Bitcoin valerá 682 mil dólares até 2030, o que parece completamente inventado. É uma valorização absurda que qualquer um acharia loucura, mas é óbvio que não tem como descartar totalmente uma grande valorização do Bitcoin se todos esses cenários realmente acontecerem. Com todos os ETFs posicionados, fundos e empresas dando um destaque para BlackRock. E tem uma razão específica que tem que acontecer para que essa previsão aconteça de fato. E aqui está o gráfico que prevê a viagem para a Lua. E se você não concorda com nenhuma dessas suposições, basta olhar para a coluna da esquerda e ver os números, porque esse é o cenário ultraconservador ou simples. A primeira coisa é a tesouraria corporativa, que é de 2,5% dos tesouros corporativos serão mantidos em Bitcoin. Mas o que é isso? O que é os tesouros corporativos? Ele é como se fosse um cofrinho de uma empresa. A maioria das grandes corporações tem algo chamado de departamento de tesouraria corporativa. Nem todos, mas a maioria deles decide o que fazer com todo o dinheiro que tem em mãos. Algumas empresas pagam dividendos aos seus acionistas, algumas delas reinvestem nelas mesmas para crescer mais, algumas simplesmente mantêm esse dinheiro em caixa. Mas o dinheiro é um ativo depreciado. Seu valor diminui de acordo com o tempo por causa da inflação. Mas o Bitcoin é o equivalente em dinheiro e esperançosamente aumenta o valor ao longo do tempo, que é o que historicamente tem acontecido. Então essa suposição diz que a cada 100 dólares de uma empresa que tem dentro do seu tesouro corporativo 22,5 dólares ser comprado em Bitcoin. Isso é uma das coisas que seriam necessárias para o Bitcoin atingir o seu preço. Mas já vou adiantar que isso é muito. Acredito que nenhuma empresa vai botar 22% do seu tesouro corporativo em Bitcoin. Mas isso é o que a suposição de Cathie Wood diz. Segunda suposição é que o Bitcoin precisa representar 10% do volume total de remessas globais. E também já vou adiantar que é muito esse percentual. Eu acho que aqui ela foi muito otimista e eu pessimista, mas acredito que as remessas globais não chegariam a isso tudo. E eu acredito que o maior motivo é porque os governos não gostam de Bitcoin e vão criar políticas para diminuir esse percentual. E o outro motivo é pela volatilidade do Bitcoin. Suposição número 3, que 1% do tesouro de um estado ou nação precisa ser mantido em Bitcoin. Assim como eu expliquei dos tesouros corporativos, isso é para um país e suas reservas. E um exemplo disso é o El Salvador se tornou o primeiro país do mundo a adotar a criptomoeda Bitcoin como moeda de circulação nacional e usou o cofrinho do seu país e suas reservas para comprar Bitcoin. E para o Bitcoin chegar a esse preço, 1% do cofrinho do mundo inteiro tinha que ser mantido o seu dinheiro em Bitcoin. Até que o percentual aqui é bem razoável, é bem conservador. Mas eu acho difícil porque os governos não gostam de Bitcoin. Porque a maioria dos governos são controladores
opressores e ditadores. E o Bitcoin ninguém pode controlar. Próxima suposição é que o Bitcoin precisa de 3% de todas as moedas dos mercados emergentes. Acredito que essa porcentagem ainda está um pouco alta. Próxima suposição é que o Bitcoin precisa representar 5% da liquidação econômica. Esse percentual está razoável levando em conta o volume de transações que são feitas internacionalmente e principalmente pelo sistema SWIFT, que é o sistema em que a Rússia foi barrada pelas sanções. O sistema SWIFT ele é muito mais caro e leva uma eternidade para operações ser finalizada. Pode ser substituído pelo Bitcoin com uma transação muito mais rápida e muito mais barata. E lembrando que esse percentual é o que os Estados Unidos já utiliza de banco para banco. Próxima suposição é que 3% dos ativos existentes e apreensões mantidos por HNWI, palavra chique para indivíduos com alto patrimônio líquido, que vale entre 1 a 5 milhões de dólares. Isso se refere a 3% dos milionários globais com valor entre 1 a 5 milhões de dólares se posicionarem em Bitcoin. Próxima suposição é que 2,5% dos investidores institucionais mantiveram 2,5% de seu dinheiro em Bitcoin. E a última suposição é que 40% da capitalização do mercado em ouro, se o Bitcoin puder capturar alguma dessas pessoas que investem em ouro e chegar a 40% da capitalização do mercado em ouro. Isso é o que seria necessário. Agora, a capitalização do mercado em ouro é atualmente cerca de 13 trilhões de dólares. Então, 40% de 13 trilhões é um pouco mais de 5 trilhões de dólares. E o valor de mercado atual do Bitcoin é de 670 bilhões de dólares. Isso é uma diferença de 8 vezes, o que parece uma porcentagem bastante alta. Então essas são as previsões de Carter World. Agora, alguns pontos a se considerar. Em curto prazo, o Bitcoin tende a cair, porque tem muita gente que já se posicionou e está esperando as notícias ser divulgadas que os ETFs foram aprovados para poder vender os seus bitcoins e conseguirem um lucro rápido, para poder fazer dinheiro de curto prazo com a valorização. Mas no médio a longo prazo, se todos esses cenários acontecerem de fato, nem precisa ser uma percentual tão absurdo assim. O fato é que o Bitcoin teria uma valorização gigantesca, a maior de toda a sua história. Mas a grande verdade em relação às previsões de preços é que a maioria delas sempre estão erradas. E a única verdade sobre o Bitcoin é que ninguém sabe o que vai acontecer de fato. Agora, acho que Carter World está muito certa em dizer que o Bitcoin valerá muito mais em 2030, porque principalmente com as aprovações dos ETFs, no médio a longo prazo provavelmente o Bitcoin terá um aumento absurdo, mas tem que ter muito cuidado com as previsões, porque a maior parte delas estão erradas sempre. Eu não sou tão fã de Bitcoin porque ele não tem fluxo de caixa. Ele só se valoriza à medida que as pessoas vão comprando, mas mesmo assim, com as instabilidades dos governos e as promoções das guerras e grandes crises que já aconteceram na história, é bom ter um pouco de Bitcoin, uma pequena parte do patrimônio, de 1 a 3%. Mas eu queria saber de você, você investe em Bitcoin? Como você vê esse cenário? Você concorda com Carter World? Comenta aqui embaixo na seção comentários. O conteúdo é esse, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.